Som. Pronto? Chegou aí? Chegou. Graças a Pai, gente. É muito, às vezes, complicado para quem tem o dom de profeta, e eu tenho o dom de profeta. É o meu segundo dom. Primeiro o dom de ensino, depois o dom de profeta, depois o dom de liderança. É muito difícil, às vezes, quem tem o dom de profeta, trazer a mensagem de Deus. Às vezes soa como você estivesse experimentando aqueles confeitinhos que é azedo no início. Quando você bota na boca, dá uma travada aqui, né? Dá uma travada. Aí depois ele vai ficando doce. E você chupa ele até o fim. E às vezes a palavra de Deus é assim, quando é exposta aqui na frente. E talvez a palavra de Deus que vai ser colocada hoje, a princípio apareça um pouco amarga, azeda. Ela vai ser também como agridoce. No final, ela sempre vai querer o nosso bem. Ela sempre vai querer nos orientar. Ela sempre vai querer nos conduzir mais para próximo de Deus. Então, que Deus possa abençoar nossas vidas, a minha vida e a sua vida através desse momento de exposição da palavra de Deus. Amém? Eu quero fazer uma pergunta aqui que eu já sei a resposta da pergunta, mas sendo eu professor, né? O professor gosta de fazer pergunta, né? Quem aqui já cometeu pecado na vida? Eu ia pedir para você levantar sua mão, mas eu não vou fazer isso, porque talvez tenha pessoas que não vão levantar a mão e eu vou dizer, você está mentindo. Você está mentindo. Você já parou para pensar, pegar uma calculadora e tentar ver quantos pecados você já cometeu durante toda a sua vida? Fazer um cálculo aí, quantos pecados eu já cometi? Vamos pensar do ano passado para cá, quantos pecados você já cometeu? E essa semana, você consegue saber aí, fazer um cálculo aí, quantos pecados você já cometeu? Imagina que a gente vai projetar aqui hoje os pecados que você cometeu durante essa semana. A gente vai colocar hoje agora no telão aqui. Pecados de ação, que é aqueles pecados de atitude, e pecado também de omissão, e também pecados que aparecem aqui, ó, na nossa mente. Os pecadinhos que às vezes começam aqui, ó, na nossa mente. Aqui já está funcionando já, né? Chegou. Aí tá aí duas imagens aí que simbolizam o pecado, né? Vejam uma coisa, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, ele é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo, ele foi transportado das trevas, o reino do diabo, reino esse que a gente vivia constantemente pecando e se deleitando no pecado, e a gente foi transportado para o reino da luz, de modo que agora no reino da luz, que é o reino de Deus, em Cristo Jesus, nós não somos mais escravos do pecado. Não somos mais dependentes do pecado. Mas, deixa eu perguntar e insistir mais uma vez. Alguém aqui parou de pecar depois que conheceu a Cristo? Alguém aqui parou de cometer pecado depois que foi transportado do reino das trevas para o reino da luz? Outra coisa importante para a gente pensar é que o pecado, ele quebra relacionamentos. O pecado, ele quebra o relacionamento nosso com as pessoas. O microfone está funcionando aqui, tá? Está funcionando. Eu vou suspender isso aqui. Alguém me...
vou suspender ele porque ele está descendo constantemente, está afogado e está atrapalhando. Então, para a gente não, eu prefiro ficar com o microfone na mão mesmo. Veja, o pecado, ele quebra relacionamentos. Nosso com Deus, nós com as pessoas, e quebra também o relacionamento entre nós mesmos. E nesse sentido, de que o pecado quebra relacionamentos, isso implica que nós precisamos de restauração, precisamos de cura. Entretanto, eu quero que você entenda muito bem que a restauração por causa do pecado, ela só pode acontecer por meio de um único caminho, se chama a graça de Deus. Não existe outra coisa que você possa fazer para alcançar restauração por causa do pecado, senão pela graça maravilhosa de Deus. Amém? Nesse mês de outubro, a gente tem mergulhado, a gente tem se aprofundado num livro de Esdras. Era o microfone, agora esse aqui não está funcionando. O pessoal que estiver aí atrás aí. No livro de Esdras, e a gente tem conversado sobre essa série chamada Restauração. E a gente já falou sobre o Deus, no livro de Esdras, que move corações para que as pessoas que têm os corações movidos experimentem a verdadeira restauração. A gente também falou sobre o que é essencial na vida daquele que pertence a Deus para que ele possa, de fato, experimentar a verdadeira restauração. E semana passada, Rodrigo falou sobre a importância da palavra de Deus como ferramenta para o processo de restauração. E hoje, eu fiquei responsável de encerrar essa série, uma série que é melhor do que série de Netflix, do que Amazon Prime. Se você perdeu as séries, os episódios anteriores, é só entrar lá no YouTube, você vai ver lá todas as mensagens, pode assistir várias vezes quanto você quiser. Não está funcionando aqui, viu? O pessoal que está aí atrás precisa me ajudar. Não está funcionando. Pronto. Chegou porque eles estão lá. Okay? Então, restauração pela graça. Eu queria que você abrisse lá um livro de Esdras, ou você acessasse o livro de Esdras, no capítulo 9. Capítulo 9. A gente vai abordar todo o capítulo 9 de Esdras, certo? Pronto. Ok. Esdras, capítulo 9. Eu vou começar, você pode seguir aqui a leitura, ou você pode estar na sua Bíblia aí. Eu sempre encorajo que você traga a sua Bíblia, você acompanhe na sua Bíblia, Eu acho isso importante. Eu quero só iniciar com o início do versículo 1 do capítulo 9, que diz o seguinte: depois que foram feitas essas coisas, vírgula, pronto, só isso aí. Depois que foram feitas essas coisas. Que coisas foram essas? Eu queria colocar você dentro de um contexto histórico e fazer uma breve introdução para o que a gente vai ver aqui nesse capítulo. Por exemplo, voltando até o capítulo 7 de Esdras, você vai ver que o autor de Esdras diz que Esdras já estava em Jerusalém. Ele já chegou em Jerusalém. Esdras traz consigo a lei de Deus, os manuscritos de Moisés. E ali, Rodrigo falou sobre isso. Ele se propõe no seu coração estudar a lei de Moisés. Ele era um homem versátil na lei. Ele se dedica a ensinar essa lei e ele dedica a praticar essa lei. E por meio da palavra que é exposta, há um avivamento ali entre aquelas pessoas que estavam ali. O capítulo 7 vai enfatizar isso aí. Depois você sai do capítulo 7 e você vai agora para o capítulo 8. Não precisa abrir, eu quero que só você entenda uma cronologia dos fatos acontecendo aqui. Por exemplo, o capítulo 8, o autor de Esdras, que provavelmente não foi Esdras, tá certo? O fato de ter o nome, o livro Esdras, não significa que foi ele, talvez outra pessoa escreveu Esdras. Então, o capítulo 8, o autor,
ele vai narrar a lista das famílias que voltaram da Babilônia, junto com Esdras, até Jerusalém. Uma lista enorme do retorno. E quando ele começa a falar sobre a lista, logo depois, o autor ele vai dar alguns detalhes sobre como foi o preparativo da saída da Babilônia, de Esdras e todas as famílias até chegar ao Egito. Então, a saída se deu diante de muita oração da parte de Esdras, se deu diante de muito jejum, com clamação para que essas famílias pudessem buscar a Deus. Deus moveu novamente o coração do rei Artaxerxes, que dá respaldo para Esdras e diz: Esdras, você está liberado para ir, você pode levar o que você quiser do meu tesouro. E ele doa bens, doa ouro. Os oficiais do rei também faz isso. Além dos judeus que estavam lá, que estavam lá, então eles saem de lá. Numa jornada que durou mais ou menos aí, imagina, 1.600 quilômetros de caminhada, levando vários utensílios, várias pessoas. Uma jornada que durou mais ou menos 4 meses. 4 meses para chegar até lá. Mas não era uma jornada tipo você pegar aí a BR-101 e ir embora asfaltado, reto. Era uma jornada difícil. Tinha montanhas, tinha vales e tinha muito perigo. E é interessante no capítulo 8 que Esdras, ele ora a Deus e ele diz: Deus, eu confio em Ti e confio que o Senhor é a minha segurança. E quando ele vai falar com o rei, ele diz o seguinte: eu fiquei com vergonha de falar com o rei, para o rei me dar uma equipe de esquadrão como segurança, porque eu orei ao meu Deus e eu não preciso desses soldados. Porque o Deus que eu orei vai nos livrar e vai nos levar até a cidade novamente de Jerusalém. Então, Esdras sai da Babilônia, chega em Jerusalém, e o texto vai dizer que ele chega no 10º dia do primeiro mês. Quando chega lá, ele descansa por 3 dias, e depois do 4º dia, ele começa a pegar todos os utensílios que foi trazido, juntamente com as famílias, e ele começa a entregar no templo. O ouro, a prata, o bronze, tudo ali foi entregue, catalogado. E depois que ele fez tudo isso, veja, quando Esdras chegou lá, já tinha judeus que tinham vindo na primeira leva junto com Zorobabel. Lembra disso? Zorobabel foi o primeiro a vir para reconstruir o quê? O quê? O templo. O templo. Ele vem e traz pessoas com ele, traz sacerdotes, levitas, ele traz família. Então, depois de 100 anos, passaram-se 100 anos, gente. Depois de 100 anos, chega Esdras, com várias famílias agora. E ele vai agora reconstruir o espiritual do povo, por meio da palavra. Então, quando ele chega lá, ele encontra essas pessoas, o templo já está construído, ele entrega tudo que trouxe da Babilônia para o templo, e depois ele vai oferecer sacrifício a Deus, juntamente com aqueles que já estavam lá, todos juntos ali, cultuando a Deus ali diante do Senhor, naquele templo. Aí a gente vai então para o capítulo 9, e vamos ler o versículo 1 e versículo 2, porque o versículo 1 vai dizer exatamente isso. Inicia dizendo: depois que tudo isso aconteceu o quê? Aí agora a gente está situalizado no contexto. Depois que Esdras chegou de viagem, depois que ele entregou tudo no templo, depois que ele ofereceu o sacrifício, depois disso, o que é que acontece? Aí o texto vai dizer: os líderes vieram dizer-me, o povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, não se mantiveram separados dos povos vizinhos e de suas práticas repugnantes, como as dos cananeus, dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. E no versículo 2 vai dizer: eles e seus filhos se casaram com as mulheres daqueles povos, e com eles misturaram a descendência santa. E diz aqui o seguinte: e os líderes e os oficiais estão à frente nessa atitude de infidelidade. Olha o que Esdras acabou de ouvir da parte de alguns oficiais que estavam ali
com ele. Os líderes chegaram até Esdras e disseram exatamente esse quadro aí. O povo que já estava aqui, que veio construir o templo, esse povo se corrompeu. Esse povo, eles fizeram casamento com povos estrangeiros, não só eles fizeram acordos, e eles começaram a praticar atos repugnantes que os povos vizinhos praticam. Além disso, os líderes e os oficiais foram os primeiros a fazerem. Olha a importância da integridade e da vida prudente de um líder, de um pastor, de um líder de grupo pequeno. Nós temos uma responsabilidade tremenda, porque, de alguma forma, os pastores dessa igreja, os líderes de grupo pequeno, são modelos, são exemplos para cada um de vocês. De modo que, se eu for pego em algum pecado escandaloso, eu vou trazer consequências para a igreja. Por isso é um peso muito grande de nós, como pastores e líderes, nos mantermos fiéis no caminho do Senhor. Porém, para isso, a gente precisa constantemente da oração, do apoio, de palavras de encorajamento de cada um de vocês. Então, esse é o quadro da situação ali em Jerusalém. Aquilo que era para ser um retorno triunfante se torna um quadro miserável diante ali de Esdras. Aí eu pergunto a você uma coisa. Qual foi o motivo pelo qual Israel foi levado cativo de Jerusalém até Babilônia? Qual foi o motivo? Eu vou responder para você. Foi exatamente esse motivo aqui, que está no versículo 1 e no versículo 2. O motivo pelo qual a cidade de Jerusalém foi destruída, foi condenada e foi invadida por Nabucodonosor, trazendo desespero para todas as nações, para todos os povos ali, trazendo angústia para muitos profetas que disseram: Israel, se arrependam, busque a Deus novamente. Foi que esse povo, eles antes já tinham feito isso, se casaram com nações vizinhas e cometeram práticas repugnantes daquelas nações, com aquelas mulheres, com aquelas famílias. Esse mesmo povo chamado Israel, que estava preso no Egito. A nação de Israel já começa cativa, já começa lá presa no Egito. Mas mesmo cativo no Egito, Deus tem misericórdia de Israel. Deus levanta homens para poder tirar Israel do Egito e levar ele até onde? Uma terra prometida que mana leite e mel. Mas a gente vai ver na história que mesmo antes de chegar nessa terra, o povo dá as costas para Deus e o povo se mistura com práticas de idolatria. O povo constrói um bezerro de ouro diante da ausência de 40 dias de Moisés e abandona Deus ali. Esse mesmo povo que antes de entrar na terra prometida, eles vão receber instruções redundantemente, constantemente, da parte de Moisés, da parte de Josué. Você lê lá Levítico, Êxodo, Número, Deuteronômio, constantemente Deus vai repetir o que o povo não deve fazer quando entrasse na terra prometida. É como se Deus estivesse dizendo o seguinte: vocês são meu povo santo. Então, quando vocês entrarem, por favor, não se casem e não se deem casamento aos filhos de vocês, às pessoas que habitam naquela terra. Aos cananeus, aos jebuseus, aos amorreus, não façam isso, porque se vocês fizerem isso, vocês vão aderir às práticas, os hábitos daquele povo, e vocês se tornarão impuros, idólatras, infiéis. Estamos falando do mesmo povo que não atendeu essa ordem de Deus antes de entrar na terra prometida. Fizeram o contrário. E por fazer o contrário, sofreram amargamente. A gente vai ver lá o livro de Juízes. O que é o livro de Juízes, senão uma repetição de pecado, queda, sofrimento, arrependimento, pecado, queda, sofrimento, arrependimento e por aí vai. Até chegar os reis.
Porém, mesmo com os reis, o povo continuou fazendo as mesmas práticas. Trocou Deus por prostitutas levianas. Aquelas nações para Deus era como se fossem prostitutas levianas. Até que Deus chega no seu limite, e Deus agora vai mobilizar a nação da Babilônia para invadir Jerusalém. Mas mesmo assim, com toda a promessa de Deus, de que iria trazer o povo de volta, que eles iriam ser escravizados, que eles iam ficar lá durante 70 anos, mas que ele ia restaurar o povo, ele ia trazer o povo de volta. Mesmo assim, o povo, ao voltar, continua praticando o mesmo pecado. Talvez você, nessa altura, você pense assim, como eu pensei: que povo miserável, né? Que povo miserável de Israel. Aquela música que a gente cantou, Chora Israel, representa exatamente isso. Babilônia não é o teu lugar, mas você vive buscando a Babilônia como um cachorro no cio. Que povo miserável, que povo pecador. E quando eu pensei isso, o Espírito Santo falou comigo e disse: esse povo simboliza a essência decaída de cada homem e de cada mulher. Inclusive, esse povo e as suas práticas simbolizam a essência caída da minha igreja, genius. Da sua vida também. Porque, mais uma vez, quem aqui parou de pecar quando foi transportado da Babilônia para o reino da luz? Quem aqui parou de pecar? Porque nós estávamos na Babilônia. E a gente foi tirado da Babilônia. Fomos levados para o reino de Deus. Quem aqui ainda não vive, muitas vezes, cometendo pecados, anos a anos, e muitas vezes se fazendo de sonso diante de Deus? Quantos de nós não continuamos alimentando o pecadinho de estimação, como alimenta um animal, que está lá guardado, escondido, num local secreto, ninguém sabe, mas de vez ou outra eu vou lá alimentar esse animal, mas na verdade esse animal é o meu desejo ardente de idolatrar, de construir um altar de ídolos no meu coração. E assim eu vou alimentando pecadinhos e pecadinhos e pecadinhos, fazendo de conta que nada está errado, está tudo certo. Tem um autor chamado Alexander Pope, ele vai definir pecado da seguinte forma. Eu achei muito forte essa definição. Ele vai dizer que o pecado, ele é um monstro de aparência tão assustadora, que para ser odiado, ele precisa apenas ser visto. Para o povo de Deus, odiar o pecado, ele só precisa ver o pecado, porque o pecado, ele é um monstro. E ninguém aqui se simpatiza com o monstro, ninguém aqui tem relacionamento com o monstro, ninguém aqui se apaixona com o monstro, a não ser nos filmes da Disney, né? Como a Bela e a Fera. Mas ele diz que o pecado é um monstro de aparência tão assustadora que para ser odiado precisa ser apenas visto. Mas ele continua: no entanto, visto com muita frequência, familiarizado com seu rosto, primeiro suportamos, depois sentimos pena, então nós abraçamos o pecado. Aquilo que para nós era para ser desprezível, odiado, nós passamos a abraçá-lo e a cultivá-lo no nosso coração. Porém, o que mais me surpreende na leitura do capítulo 9 de Esdras e outros capítulos, não é a insistência do povo de Deus de continuar pecando contumazmente. O que me surpreende aqui, o que me impacta aqui, é entender e mensurar a graça de Deus na vida desse povo, e na vida do meu povo, dessa igreja. E eu penso, que Deus maravilhoso é esse. Quando a gente fala do Deus gracioso, quando a gente fala da graça, logo vem na sua mente assim, logo vem o Novo Testamento, não é?
Logo vem Jesus, ali é graça, ali está a graça de Deus. Mas a gente ignora o fato de que a graça de Deus borbulha no Antigo Testamento. Está aqui presente no Antigo Testamento, nos mostrando que esse mesmo Deus, o Deus que a gente diz que é o Deus da lei, do Antigo Testamento, Ele é um Deus gracioso. Ele é um Deus longânime em misericórdia, longânime em bondade. A grande questão é o que nós estamos fazendo todos os dias com o pecado que nos é oferecido e o que é que a gente está fazendo com a graça de Deus que nos é oferecida. Porque aqui no contexto de Israel, eles preferiram todos os dias se abraçar com o pecado que era oferecido. A gente continua a leitura, versículo 3 e versículo 4, vai dizer o seguinte: quando Esdras ouviu isso, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me assentei estarrecido. Então todos que tremiam diante da palavra de Deus de Israel reuniu-se ao meu redor por causa da infidelidade dos exilados. Versículo 3 e 4, Esdras nos mostra qual deve ser a nossa conduta diante do pecado. E qual é a nossa conduta diante do pecado? Rasgar as nossas vestes. Arrancar os nossos cabelos com as próprias mãos. Arrancar a nossa barba. E ficar estarrecido, de boca aberta. Sem acreditar no que está acontecendo conosco. A atitude diante do pecado de todo homem, de toda mulher de Deus, que foi restaurado pela graça, deveria ser essa mesma postura que Esdras teve. Mas eu continuo insistindo em perguntar para você: quando foi a última vez que você chorou por causa dos seus pecados? Quando foi a última vez que você pecou e logo após ter pecado, você se derramou em lágrimas, porque você foi infiel a Deus? Quando foi que Genilson chorou depois de ter cometido pecado contra Deus? Ou a gente tem minimizado o pecado? Ou a gente tem ressignificado o pecado? Porque o objetivo do mundo hoje é esse, é ressignificar o pecado, mostrar que aquilo que é monstro, na verdade não é monstro, mas é um ser muito belo, e um ser muito carinhoso, e um ser muito aprecioso. Ou a gente tem justificado constantemente aquilo que deveria trazer luto para nós. Porque a dor que Esdras sente aqui é uma dor semelhante à dor de luto. Imagina arrancar as barbas, o cabelo das barbas com próprias mãos. Cabelo, rasgar as roupas. Aí a gente chega então, e a gente pensa, quando foi a última vez que nós sofremos por causa do pecado do nosso irmão? Quando foi que a gente chorou por causa do pecado de um irmão da igreja? Porque Esdras aqui, ele está chorando, não porque ele pecou, mas porque o seu povo tinha pecado. A gente chega então no versículo 5 e vai chegar até o versículo 15, e nós vamos encontrar então uma oração muito linda da parte de Esdras. Entretanto, essa oração, sobretudo, ela vai revelar, ela vai demonstrar a graça e a bondade de Deus para com o seu povo. É muito interessante que, semelhante a Esdras, Neemias vai fazer a mesma oração lá em Neemias capítulo 9. Ele se coloca como culpado também, e ele ora. E você vai ver também que Daniel capítulo 9 vai fazer uma oração semelhante também, se colocando como responsável. Veja, Esdras capítulo 9, Neemias capítulo 9, Esdras, Daniel capítulo 9, muito semelhantes. A gente chega então no versículo 5. E no versículo 5 vai dizer o seguinte: então, na hora do sacrifício da tarde, eu saí do meu abandono, do meu abatimento, com a túnica e o manto rasgado, e caí de joelhos com as mãos estendidas para o Senhor, o meu Deus.
Esdras, no versículo 5, nos mostra o que precisamos fazer depois que a gente lamenta o pecado. O próximo passo é falar com aquele que a gente pecou. É a gente falar com Deus. E Esdras, ele faz isso de uma forma muito especial. Ele se coloca de joelho e ele levanta as mãos para falar com Deus. Algo muito simbólico, algo muito interessante. E ele vai fazer essa oração no versículo 6. Ele vai dizer o seguinte: então orei, meu Deus, por que por demais envergonhado e humilhado para levantar o meu rosto diante de ti, meu Deus? Porque os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até os céus. Quando eu li o início dessa oração de Esdras, eu me lembrei da oração do publicano, citado por Jesus, lá no Novo Testamento. Lembra? O publicano e o fariseu. O publicano vai lá e bate a mão, bate o peito: eu não sou como esse, Senhor, esses miseráveis. O publicano nem chega perto, de cabeça baixa, ele bate no peito e diz: Senhor, tu sabes o quanto eu sou pecador e quanto eu não sou digno da tua graça. Esdras faz a mesma coisa. Mesma coisa diante de Deus. Versículo 7, ele vai continuar dizendo: desde os dias dos nossos antepassados, até agora, a nossa culpa tem sido grande por causa dos nossos pecados. Nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, temos sido entregues à espada e ao cativeiro, ao despojo e à humilhação, nas mãos dos reis estrangeiros, como aconteceu hoje. Esdras, ele reconhece o histórico pecaminoso da sua nação, do povo de Deus. E ele reconhece que toda aquela consequência que tinha vindo sobre eles, toda aquela espada do cativeiro, todo aquele despojo e daquela humilhação da parte dos estrangeiros, era consequência do pecado do povo. Ele reconhece que tudo aquilo que estava acontecendo é culpa deles mesmos. Ele não culpa ninguém. Ele não faz feito Adão, que culpou Eva. Ele reconhece o pecado do povo. E ele diz: Senhor, não é só essa geração que fez isso contra ti. Todas as gerações, desde o início, têm pecado contra o Senhor. E aí a gente vai e a gente percebe no versículo 7, chegando no versículo 8 e versículo 9, quando Esdras vai dizer: mas agora. E esse mais aqui é muito lindo, né? Esse mais aqui traz uma esperança. Mas agora, por um breve momento, o Senhor, o nosso Deus, foi o quê? Misericordioso, deixando-nos um remanescente e dando-nos um lugar seguro e um santuário. E dessa maneira, o nosso Deus ilumina os nossos olhos e nos dá um pequeno alívio em nossa escravidão. Somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Ele tem sido bondoso para conosco diante dos reis da Pérsia. Ele nos deu vida nova para reconstruir o templo do nosso Deus e levantar suas ruínas, e nos deu um muro de proteção em Judá e em Jerusalém. Versículo 8, versículo 9. Esdras vai falar sobre a bondade de Deus, sobre a graça de Deus, sobre a misericórdia de Deus, sobre o amor de Deus para com o seu povo. De que forma ele preservou o tempo todo um remanescente fiel da parte do seu povo. Não só isso, ao preservar um remanescente, uma descendência santa, Deus ele acaba avivando a esperança de Israel num processo de restauração. Olha, apesar de tudo, Deus está de braços abertos para receber um pecador arrependido.
qualquer que seja. Foi exatamente isso que Jonas suspeitou quando ele decidiu não ir para Nínive. Ele quis fugir da presença de Deus. E quando chega em Nínive, e ele prega em Nínive, ele vê todos os ninivitas se convertendo e sendo salvo, e ele diz, foi por causa disso, Senhor, que eu não quis vir para cá. Porque eu sabia que o Senhor é o Deus bondoso, o Senhor é o Deus misericordioso, e o Senhor é manteiga derretida quando vê um coração arrependido. O Senhor perdoa, o Senhor age com graça. Mesmo no pecado, Deus não nos abandona. Ele está constantemente aguardando o processo de arrependimento para nos oferecer a sua graça, para que nós alcancemos a graça dele. Versículo 10 até o versículo 12, nós vamos ver o seguinte: e agora, ó nosso Deus, o que podemos dizer diante disso, pois nós abandonamos os mandamentos que nos deste por meio dos teus servos, os profetas, quando disseste, a terra que vocês estão conquistando está contaminada pelas práticas repugnantes dos seus povos. Com essas práticas eles encheram de impureza toda essa terra. Por isso, não dei as suas filhas em casamento aos filhos deles, e nem aceite as filhas deles para os filhos de vocês. Nunca procurem o bem-estar e a prosperidade desse povo, para que vocês sejam fortes e desfrutem os bons produtos da terra, e deixem para os seus filhos como herança eterna. Esdras, mais uma vez, vai reconhecer a desobediência do povo e vai dizer que o povo ele é indesculpável diante de tal situação. A nação de Israel não tem como se desculpar, porque eles abandonaram a lei de Deus, a lei de Moisés. E quando eu li isso aqui, eu lembrei de uma frase, eu não sei quem foi que falou essa frase, que diz o seguinte: ou essa palavra nos afasta do pecado, ou o pecado nos afasta dessa palavra. Quando a nação de Israel abandonou os mandamentos de Deus, eles se contaminaram com os povos vizinhos. Mas quando Israel, o Rodrigo pregou domingo passado, teve contato com a palavra de Deus, eles voltaram a se arrepender e buscar restauração em Deus. Versículo 13 diz o seguinte: depois de tudo o que nos aconteceu por causa de nossa más obra e por causa da nossa grande culpa, apesar de nos teres punido menos do que nossos pecados mereciam, ó Deus, e ainda nos teres dado um remanescente como este. Veja, o versículo 13, nós encontramos a expressão da misericórdia e a expressão exatamente da graça de Deus. Perceba a expressão quando ele diz assim, ó, apesar de nos ter punido menos do que nossos pecados mereciam. Isso é o quê? Isso é misericórdia. Ou seja, Deus não deu à nação de Israel aquilo que de fato eles mereciam, que era muito pior do que aquilo ali. E a outra expressão é quando ele diz assim, ainda nos teres dado um remanescente como este. Isso é graça. Ou seja, Deus ele dá a Israel aquilo que ele não merecia. E aí a gente chega no versículo 14, vou adiantar aqui, e a gente vê no versículo 14, como podemos voltar a quebrar os teus mandamentos e a realizar casamentos mistos com estes povos de práticas repugnantes? Como não ficaria irado conosco, não nos destruirias e não nos deixaria sem remanescente ou sobrevivente algum? Mesmo assim, a gente vai ver aqui no versículo 14, mesmo assim, diante de tudo isso, a nação de Israel trocou a bênção de Deus por urso velho no caminho. Trocou a bênção de Deus por lentilha. Trocou a bênção de Deus por bandeja oferecida pelo diabo. A pior coisa, gente, do que pecado, sabe o que é a pior coisa do que pecado? É você deliberadamente rejeitar a graça de Deus e a misericórdia de Deus,
tendo você experimentado esse pecado, essa graça, e trocar ela pelo pecado. A pior coisa que tem, além do pecado, é isso. E a nação de Israel fez exatamente isso. O povo rejeitou deliberadamente Deus e o trocou por povos que tinham práticas repugnantes. Esdras aqui, ele não consegue entender o quanto esse Deus é misericordioso com esse povo. E a gente chega então no versículo final, versículo 15, que diz o seguinte: ó Senhor, Deus de Israel, Tu és justo, e até hoje nos deixaste sobreviver como um remanescente. Aqui estamos diante de Ti com a nossa culpa, embora saibamos que por causa dela, nenhum de nós pode permanecer na Tua presença. Esdras termina a sua oração falando da justiça de Deus. Justiça essa que não tolera o pecado. Justiça essa que não permite que ninguém se aproxime dele. Mas a graça de Deus está ancorada na sua aliança, na sua promessa, de que desde Abraão, lá no início, Gênesis capítulo 12, desde Abraão ele prometeu um remanescente fiel. Ele prometeu um descendente. É interessante como Esdras ele aborda a questão do descendente, não no plural, mas no singular. O Senhor preservou um descendente no nosso povo, um descendente no nosso povo. Descendente esse que viria para que, por meio do seu amor, da sua graça, tivéssemos nossos pecados perdoados, para que assim tivéssemos acesso diante de Deus. Sabe quem é esse remanescente? Ele se chama Jesus Cristo. Aquele que foi prometido, desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, a semente da mulher, e reforçado quando ele chama Abraão, e garante a Abraão que iria preservar o remanescente. Esse remanescente é Jesus. Por isso que Deus não abandona Israel, porque Ele sabe que Jesus, ele precisa de uma linhagem conservada para Ele poder vir e fazer a sua obra redentora na cruz por nós. O que é que nós podemos aprender sobre essa oração de Esdras? Alguns pontos, pelo menos 4 aqui. Primeiro, a graça permite sempre um novo começo. Olha, o povo já tinha sofrido consequências severas. O povo já tinha sido escravizado várias vezes. Agora eles estão na Babilônia. Mas Deus, apesar da desobediência desse povo, Deus permite, por sua graça redentora, uma oportunidade de reconciliação e de restauração desse mesmo povo. Mesmo não merecendo, Deus, por meio da sua graça, Ele permite que a nação de Israel tenha um novo recomeço ao voltar até a cidade de Jerusalém. Então a graça permite sempre um novo começo. Se você acha que não tem jeito para você, eu quero dizer para você que a graça de Deus te dá condições de fazer uma nova história. A graça de Deus permite que você volte para Ele e Ele te use novamente de uma forma muito especial. Segundo lugar, a graça não é um presente barato, mas é uma força que redefine a identidade e restaura a esperança. A graça não é um souvenir que a gente ganha em algum congresso, em algum lugar que a gente vai, e quando chega em casa a gente joga lá no armário, ou então a gente joga no lixo, porque não tem nenhum valor para nós. Não, a graça, ela não é barata, a graça é muito valiosa, ela custou o sangue do Criador, o sangue de Jesus Cristo. A graça, não só isso, ela tem força para ir até o filho pródigo, e dizer para o filho pródigo o seguinte: você não é um porco. Você não é um porco.
mesmo que você esteja comendo lavagem, mesmo que você esteja dormindo com um porco, a graça, ela vai até o nosso íntimo e diz, você não é um porco. Existe conforto para mim e para você nos braços do Pai. Eu não sei por onde foi que você andou. Eu não sei por onde é que você tem andado. E eu não sei como é que está a tua identidade diante de Deus. Porque uma das coisas que o diabo faz nas nossas vidas é manchar a nossa identidade, é tirar a nossa identidade. Ele quis fazer isso com Jesus. Quando Jesus foi tentado lá no deserto. Antes de ir, Deus afirmou a identidade de Jesus. Este é o meu filho amado que tanto me dá prazer. Mas lá no deserto, depois de 40 dias de fome, o diabo chega e diz assim, se tu és, de fato, o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu és, que é isso? Jesus, ele tinha convicção da sua identidade. E aquilo não o atingiu. Eu quero dizer para você que, dependente do que o diabo fez na tua vida, o que o diabo está colocando no teu coração a respeito de você, eu quero dizer que você é aquilo que a graça de Deus diz que você é. Nada além disso. Se você está aqui, Deus te ama. E Ele foi capaz de mandar o seu filho para morrer na cruz por você. Então você é uma pessoa muito especial. A graça de Deus define quem você é. E a graça de Deus te concede esperança inabalável para dias melhores. Basta você receber essa graça, que é oferecida todos os dias. Terceira implicação é que a graça, ela tem que nos levar ao arrependimento, ela nos leva ao arrependimento. Porque quem vive cego no pecado nunca vai conseguir enxergar a graça. Porém, quem se arrepende, quem se humilha, quem confessa e quem abandona os pecados, esse vai encontrar a graça, misericórdia e bondade de Deus. Quem vive arrumando desculpa para os seus pecados nunca encontrará o caminho para o favor divino. Independente do meu pecado, de quão sujo eu esteja ou você esteja, por meio do arrependimento, a palavra de Deus diz isso. Mesmo sem merecer, a graça se manifesta, trazendo perdão, trazendo restauração, trazendo renovação, porque a graça é maior do que a culpa. A graça de Deus é maior do que a culpa do pecado. Se você vive uma vida toda se sentindo culpado por coisas que você fez no passado, e se você se encontrou com Jesus, eu quero dizer para você que a graça de Deus é maior do que a tua culpa. Então abandona essa culpa no mar do esquecimento e se agarra com a graça de Deus. Essa graça que nos fortalece e nos restaura todos os dias. E por fim, a graça de Deus mantém viva a promessa dos remanescentes. Mantém viva. Deus cuida do seu povo. E o povo de Deus não é mais a nação de Israel, gente. O povo de Deus é a igreja de Jesus, que está aqui agora. Está em vários lugares desse Brasil, em vários lugares desse mundo. Deus cuida de você. Deus, Ele tem cuidado da sua igreja. E essa promessa de que nós somos povos remanescentes de Deus, ela diz que um dia nós vamos chegar de fato nessa terra prometida, que não é aqui, mas é na Nova Jerusalém. Essa promessa é inabalável. Ela é inabalável. Nós fomos transportados da Babilônia para o reino de Deus, mas ainda vamos chegar completamente nesse reino de Deus num dia quando nós formos para a glória. E isso é uma promessa que nada e ninguém pode retirar de nós. É uma promessa inabalável. Que Deus traga luz para os nossos olhos espirituais, como trouxe luz para os olhos de Esdras. Luz para quê, Genilson? Para nós contemplarmos a jornada concluída.
E para nós entendermos que toda essa jornada, com todas as suas dificuldades, todas as suas lutas, todos os seus choros, essa jornada só pode ser feita, só pode ser caminhada, porque nós fomos, nós somos e nós seremos sustentados pela graça maravilhosa de Deus. A tua graça nos basta, Senhor. Está sofrendo? Está angustiada? Está angustiado? Está chorando? A graça de Deus te sustenta e ela vai te levar até o fim, em triunfo, em nome de Jesus. Paulo, no Novo Testamento, ele escreve ao pastor Tito, lá no capítulo 2, versículo 11 e versículo 13, e ele dialoga com esse texto de Esdras, quando Paulo fala isso aí, ó, nesse texto. E Paulo vai colocar a graça de Deus em 3 tempos. Ele vai dizer, vai colocar a graça de Deus no passado, quando ele diz, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça que nos salva, a graça que nos garante a promessa da vida eterna, a graça que nos coloca dentro de um povo que será resgatado pelo seu Deus. Essa graça, ela se manifesta no passado, mas também essa graça, ela se manifesta no presente. De que forma? Quando ele diz, ela nos ensina a renunciar às impiedades e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. A graça de Deus não pode ser usada de forma libertina. Porque a graça de Deus que nos salva, ela também nos santifica. E ela nos dá força para nós vivermos de forma santa, de forma justa e de forma piedosa. Se você tem caminhado no contrário disso, alguma coisa de errado está com você. Porque se a graça te alcançou no passado, te dando salvação, a graça ela te dará força para alcançar também a santificação. E o último versículo, ele coloca a graça numa perspectiva futura. Quando ele diz aí, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. A graça no futuro, ela nos garante a esperança bendita de nós contemplarmos a graça do nosso grande Deus e Senhor chamado Jesus Cristo. Eu quero concluir minha mensagem contando uma história que não necessariamente é um fato verdadeiro, mas que traz lições para nós. Você merece ou você precisa da graça? Você merece ou você precisa da graça? A história conta que um professor sentiu a falta de um menino humilde que vinha frequentando a escola dominical, pois ele estava faltando a 3 domingos consecutivos. Então, com grande esforço, aquele professor descobriu o endereço daquele menino no alto de um morro, porém, era um lugar de muito difícil acesso. Aquele professor foi até a casa desse menino e foi perguntando. Quando descobriu a casa do menino e chegou na frente daquela casa, ele recebeu uma pedrada no rosto. Muito machucado, sangrando, aquele professor desceu aquele morro, ele foi até um pronto-socorro, recebeu os primeiros socorros. E logo depois disso, ele foi até uma loja e ele comprou um presente para aquele garotinho. Ele comprou uma roupa nova e comprou brinquedos e levou novamente até aquele morro, subindo, e deixou aquele presente na frente da casa daquele menino, com um convite reforçando a ida para a escola dominical, e depois ele foi embora. Certo dia, a porta bate, um dia depois, o professor vai atender ali, e ali estava um menino com um homem segurando a mão do menino, e esse menino era quem? O seu aluno.
E ele estava com um presente na mão. E aquele homem disse o seguinte: professor, viemos devolver o presente que o senhor deixou lá na casa. O menino, ele não merece. Sabe quem foi que atirou a pedra no Senhor? Foi ele. Foi ele mesmo. Ele não merece o presente. A essa altura dos acontecimentos, o garotinho já estava chorando amargamente, copiosamente, quando o professor perguntou-lhe: mas você não gostou do presente? Perguntou para o menino: você não gostou do presente? E o menino olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas e disse: eu gostei sim, mas eu não mereço. Eu não mereço, professor. E aí o professor insiste: você não precisa do presente? E ele diz: sim, eu preciso, mas eu não mereço. E no final, o professor diz o seguinte para aquele menino: mas eu dei esse presente a você, não porque você mereça, mas porque você precisa dele. Você precisa dele. Essa história não tem a ver com um professor de escola dominical. Essa história não tem a ver com um menino que joga pedra na cabeça do professor. Essa história tem a ver com Deus. E tem a ver comigo e com você. Nós somos aquele menino que jogamos pedra na face de Deus, pecando contra Ele constantemente. E esse Deus, mesmo sabendo disso, Ele vai até a loja e Ele compra presente para nós. E o presente que Deus comprou para nós foi enviando o seu Filho na cruz para morrer nos nossos pecados. A maior expressão da graça de Deus se chama Jesus Cristo. E Ele oferece essa graça para nós, não porque nós merecemos, porque nenhum de nós vamos merecer a graça de Deus. Enquanto você achar que você é merecedor, você nunca vai encontrar a salvação em Cristo Jesus. Mas no dia que você entender que você precisa, que há uma necessidade, com lágrimas nos olhos, aí de fato, Deus vai dizer: receba a minha graça, porque você precisa da minha graça para ser restaurado. Que nós possamos encontrar essa graça todos os dias, nas nossas vidas. E que nós possamos também ser portadores dessa graça para a vida de outras pessoas que ainda não experimentou dessa graça em sua vida. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por esse momento, mais uma vez. Obrigado pela Tua palavra, Deus. Obrigado porque quando Esdras começou a ministrar a Tua palavra, não só houve avivamento, restauração, mas houve também revelação de pecado. Pecados foram expostos. Houve também arrependimento, houve também contrição, Deus. Houve também confissão de pecado. Pai, eu quero te pedir, Deus, que sempre que Tua palavra seja exposta, por mais que não haja manifestação pública, que dentro de cada um de nós possamos nos manifestar dizendo: Senhor, eu pequei contra Ti. Senhor, eu não sou diferente da nação de Israel. Senhor, eu Te troquei pelas nações pagãs, nações que cometem atos repugnantes. Senhor, eu estava em Jerusalém, mas eu voltei para a Babilônia por causa do pecado. Que nós, Senhor, possamos nos quebrantar todos os dias e entender, Deus, que não tem coisa maior, melhor e tão maravilhosa na nossa vida que não seja a Tua graça, porque é ela que nos sustenta. E é exatamente essa graça que explica por que nós ainda estamos vivos, porque ainda nós não fomos fulminados pelo Senhor, porque nós temos cometido pecado de forma contumaz todos os dias. Mas essa graça, Deus, que está em Cristo Jesus, ela permite, Deus, que o Senhor olhe para nós e nos perdoe. O Senhor nos livre, Deus, da punição, da morte eterna. Por isso queremos agradecer ao Senhor, porque não é por nós, é por Jesus.
Ele é o responsável, Deus, por nós experimentarmos esse amor tão maravilhoso. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, assim como o Senhor teve a nação de Israel. Que nós possamos entender que, diferente de Israel, o Senhor habita dentro da gente. E que o pecado precisa ser visto como um monstro a ser desprezado. E que nós possamos nos abraçar todos os dias com a Tua graça, com o Teu amor e com a Tua misericórdia. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém. Eu quero ser